meu povo, voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo dia sim, dia não, para quem não me conhece. Eu sou Nadia Araújo, muito prazer, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E o que fazemos por aqui? Nesse espaço virtual, trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual, com o nosso foco é lá no Egitão, mas paralelo a isso, falamos de outros temas em outras áreas da vida. Lembrando que você pode participar aqui deste canal enviando seu relato de vida para um desses endereços aqui. Não se preocupe que a sua identidade será totalmente preservada. Peço que quando você mandar a sua história, especifica lá que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. E aos novatos por aqui que não fizeram ainda a tarefinha de casa, vão lá na página principal do canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, comentem, curtem, compartilhem, faça toda a zoada que você já sabe como é que funciona aqui no YouTube. Para que mesmo? Para que o YouTube acorda para cuspir e entenda que você tem interesse em tudo que é postado por aqui. Até rimou. Bom, hoje eu não tô com minhas blusinhas meu nome? Da C&A, minha gente, da C&A, né? Enfim, hoje hoje eu tô mais arrumadinha, tá? Hoje eu estou aqui com minha cafetão lá do Egitão, lembrando, tô ganhando nada com isso não, tá? Quem quiser uma dessa aqui, ó, vai lá na loja de Val, vou deixar os contatos em algum canto por aqui, vai lá que tem várias cores, cada uma mais linda do que a outra, beleza? Tô falando isso aqui porque sempre me perguntam, onde é que você compra tal? As outras, né, os normais aqui, são minhas blusinhas da promoção da C&A. E essa aqui, lá da loja de Val, tá? Diretamente do Egitão, beleza? Bom, vamos passar raiva? Vamos passar raiva. Bota a camomila aí do lado, porque precisaremos. Bota um lote do Rivotril, do diazepam, porque precisaremos também, certo? Vamos embora. Não, e nossa Maria de hoje, não é que ela fez coisa errada, não. Não, a nossa Maria de hoje de boa. O problema é a família do boy, tá? Vai vendo. Eu vou adiantar que o vídeo será longo, tá? Então vai dar tempo de vocês fazerem muita coisa aí enquanto me escuto. Simbora. Oi, Nadia, como está? Estou ótima, Maria. Agora serei uma das suas Marias. Tenho 26 anos, sou bacharel em tal área e sou casada há 4 meses, tá? Maria é recém-casada, tá em lua de mel ainda. Quero contar um pouco de como eu conheci meu marido e da diferença cultural e religiosa. Tudo começou em 2017, quando uma amiga da faculdade me falou de um aplicativo de idiomas. Aplicativo esse que ela conheceu um mexicano e eu baixei esse aplicativo porque eu queria conhecer pessoas mesmo. Eu não serei hipócrita de dizer que não tinha intenção de conhecer algum rapaz. Mas eu sempre fui esperta porque já acompanhava o seu canal e anos depois conheci o da Dani do Sobrevivendo na Turquia, através de você. Nesse aplicativo, conversei com chilenos, bolivianos, espanhóis, brasileiros, egípcios. E quando eu conheci um egípcio, eu fiz até um comentário no seu canal. E caíram matando em cima de mim. Cheguei a apagar o comentário. Quero abrir um parênteses sobre o egípcio. Ele era um cara, gente boa, que morou um tempo em Portugal. Em 2018, foi a última vez que eu falei com ele. Ele estava na Coreia do Sul fazendo intercâmbio. E estava em um relacionamento com uma indiana. Mas menino, o cabo do Egito que estava na Coreia, que se relacionava com uma indiana. Enfim, né? Que intercâmbio de verdade. Mas que estava muito complicado por causa da parte religiosa e que os pais dela tinham descoberto e estavam exigindo o retorno dela para a Índia. Ele me mandou foto da Coreia do Sul, um cara muito bacana e sempre foi amizade entre nós. Apaguei o contato porque fiquei com medo. Eu era muito novinha no tempo. Nesse tempo me brotava cada turco, curdo, indiano, maluco, me pedindo em casamento. Teve uma vez que um turco de boa aparência me chamando para ir para a Turquia. E eu disse assim, eu não sou louca, porque vocês fazem as mulheres de prostituta. Contei da novela Salve Jorge. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que ele era um possível organizador dessas coisas. Porque ele pediu desculpas por isso acontecer no país dele.
E nunca mais eu vi ele ativo nesse perfil. É como se ele tivesse me bloqueado. Isso tudo foi em 2017 e no início de 2018 eu não entrava muito nesse aplicativo por causa do tempo apertado na faculdade e não recebia as notificações porque eu tinha desativado. Em 2019 eu passei em um concurso para estagiário em tal canto da área dela, em tal estado, e sim, eu sou de tal estado, aqui no Nordeste. Decidi que eu queria estagiar em tal canto e acabei indo para o tal canto. E eu aprendi muito lá. Mas eu não consegui conquistar a afeição da minha supervisora. E aí já viu. Virou quase um castigo trabalhar lá. Eu sempre chorava e dava graças a Deus quando ela não estava por perto. Porque fazia questão de me menosprezar e exaltar a outra estagiária que estava mais tempo. Essa estagiária era um amor de pessoa comigo, só que houve algumas situações de quando eu ainda estava aprendendo e ela me induzia ao erro, porque a supervisora vinha me perguntar de onde que eu tinha tirado aquilo e isso. E eu ficava calada, eu pedia desculpas e nunca falava para que tinha sido a outra estagiária que tinha dito para eu fazer assim. Foi um momento bom, mas de muito estresse. Já vou dar minha pausa aqui, minha filha, eu diria sim. Quando a supervisora perguntasse, meu filho, isso aqui, digo, minha filha, olha, eu não tenho nada a ver com isso não, viu? Me ensinaram assim. E eu vou levar a culpa que não é minha, mas menino. Então, em dezembro de 2019, eu entrei no aplicativo para ver se alguém tinha enviado mensagens. E reparei na foto de um rapaz muito lindinho. Ele dizia ser colombiano, cristão, e começamos a conversar. Ele pediu meu WhatsApp e eu disse que ele me passasse o dele, que eu chamava. Eu nunca gostei de dar meu número, porque é algo pessoal. No dia seguinte, eu chamei ele no WhatsApp. Então, veio o recesso, e eu tinha do dia 19 de dezembro a 9 de janeiro de recesso. Começamos a conversar, só que eu voltei à minha rotina de trabalho, trabalhava à tarde e estudava à noite. Eu chegava muitas vezes meia-noite em casa. E chegava só para dormir e tão cansada. Não conversava muito com ele por isso. Então, em fevereiro, meu cabelo começou a cair de uma maneira tão absurda. E eu descobri, depois de 24 exames, que era hipotireoidismo e falta de vitamina D. O hipotireoidismo se desenvolveu por todo o estresse do estágio, porque eu sofria com, vamos dizer, rejeição. Não reconheciam todo o meu esforço e desciam elogios à minha colega pelo meu trabalho. Ela que levava os créditos. Ainda tinha faculdade, TCC. Foi uma época complicada. Veio a pandemia e eu encontrei nesse rapaz colombiano alguém para conversar, porque eu passei a trabalhar em casa e ele também. Meus pais e eu pegamos esse bendito vírus ao mesmo tempo. Deus e ele foram minha força nesse momento, mas graças a Deus que todos nos recuperamos. Meu estágio terminou em agosto de 2021. Eu tinha terminado a faculdade também, para deixar claro que eu estudei pelo financiamento estudantil. Em março de 2021, estávamos decidindo quem iria viajar. Eu que estava saturada do trabalho da universidade, a viagem seria em outubro, e eu disse que queria muito ir, porque eu estaria livre dos compromissos, porque tudo terminaria em agosto. Perguntei aos meus pais o que eles achavam, eles ficaram preocupados, mas concordaram, porque eu era maior de idade e responsável. A minha mãe teve interesse de vê-lo por videochamada e de ver a mãe dele também. Ele fez questão de pagar metade da passagem e assim foi. Chegou dia 5 de outubro. Eu estava bela no aeroporto com minha família. Eu nunca tinha entrado em um aeroporto, porque meus passeios eram com as pessoas da igreja e nunca teve um para outro estado. Foi super tranquilo a viagem, porque eu sou boa em me comunicar. Eu falava um portunhol muito bem. Cheguei dia 6 de outubro em Bogotá. Peguei um voo de 30 minutos para Medellín, que é a cidade dele.
Ele me recebeu com um buquê de flores, de girassóis, com rosas vermelhas, um pinguim de pelúcia rosa e balões escrito "Eu te amo". Eu morri de amores, porque ninguém nunca tinha feito isso pra mim. E eu não esperava, sabe? Depois de 2 relacionamentos que tinham dado errado em 2013, 2015, com rapazes da igreja, eu não criava mais tanta expectativa com os homens. Ele foi me buscar junto com a prima e o esposo, porque insistiram muito. E é o mesmo casal que disse que iríamos nos divorciar logo se não tivéssemos filhos. Mas essa história já foi, esse ano. Foi ótimo do aeroporto até a casa. Ele segurava minha mão, de um pouco nervoso, ansiosa e muito feliz. Eu também estava feliz, mas tem a razão que me coloca com os pés no chão. Ele pegou férias do trabalho para me receber. Ele é formado, trabalha em tal função. Chegamos na casa dele, os pais estavam em casa, juntamente com o irmão mais novo. Ele tem mais 2 irmãos e ele é o do meio. Eu fui bem recebida pela família. A mãe dele fez comida para eu almoçar, porque eu tinha chegado por volta das 14h30 e não tinha dado tempo de almoçar. Levei castanha de caju por não ter na região, levei também chocolates e balas fine para o meu namorado provar. Eu quis levar coisas diferentes que talvez tivesse só no Brasil. Precisa explicar que eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus pais já foram de outras denominações, mas em 94 minha mãe conheceu a Igreja Adventista e a sua mensagem e decidiu pelo batismo. Só que meu pai conheceu 3 senhoras que tinham uma igreja que era parecida com a Igreja Adventista, no sentido de guardar também o 4º mandamento da lei de Deus e todos os outros mandamentos também. Então, minha mãe acompanhou meu pai e com o tempo esses 3 pastores se separaram e cada um montou a sua igreja. A minha mãe saiu e voltou para a Igreja Adventista por ter muitas coisas para crianças, adolescentes e jovens. Fomos eu, minha mãe, meu irmão, em 2012, 2013. Meu pai também foi, porque esse senhor, que era pastor dessa igreja pequena, deixou de crer no nome de Jesus. Eu sou meio cética e sou a pessoa que precisa estudar muito para compreender as coisas. Passei um bom tempo estudando a palavra de Deus e creio que eu me batizei na igreja que tem maior proximidade com a palavra de Deus. Decidi pelo batismo em 2014, aos 19 anos. Mas, Nadir, eu não tenho preconceito com religião. Religião nenhuma, porque para mim a palavra de Deus é de amor, compaixão, salvação. E não pode ser usada como acusação, porque nosso advogado e juiz estão no céu. Já a família do meu marido e ele foram de um par de igrejas. A penúltima foi a Batista e agora fazem parte de uma igreja local chamada Taos. O pastor dessa igreja também tem uma nos Estados Unidos. Chegou sábado e, como de costume, eu quis ir à igreja. Ele foi comigo. O pai dele perguntou para onde estávamos indo e eu disse que era a igreja. E ele disse, a igreja tal. E eu não, para a igreja que eu faço parte. Ele fez uma cara, mas eu nem aí. Fomos e tudo bem. De noite foi o aniversário do meu até então namorado e veio o irmão mais velho com a esposa e os filhos. A prima dele com o marido, a filha pequena, a mãe, tudo ótimo. No domingo de manhã fomos à igreja deles. Durante a semana, a mãe dele passava o dia dizendo que tínhamos que fazer videochamada com o pastor da igreja deles, porque o pastor tem que saber se vocês, porque ele estava nos Estados Unidos. Sendo que ele já tinha conversado com o pastor pessoalmente sobre mim. E o pastor sabia de qual igreja eu fazia parte e ficou feliz. Na sexta-feira, de tarde, fomos ao shopping. Meu esposo chamou a família dele para ir também. Eu nunca me senti tão desconfortável em um shopping como me senti naquele dia. Porque a bendita da mãe dele começou a ver crianças pequenas e a apontar. Olha, quando for você com seus filhos. Olha, aquele bebê lindo. Tomara que tenham gêmeos. A minha cara ficou do tamanho de uma melancia, de tanta raiva que estava me dando. Mas depois chamei ele para conversar e disse, controla tua mãe, porque minha paciência já está acabando.
Viemos passear, você os convidou. O que ela fez até agora foi me deixar desconfortável. Ele em casa conversou com ela e até o fim da viagem ela parou. Naquele mesmo dia, depois do shopping, por volta das 5h20, os pais dele disseram que tínhamos que ir para o culto de jovens. E no embalo do shopping, já fomos de lá mesmo. Que passeio, hein, minha filha? Passeio indígena. No sábado, a minha igreja, e no domingo fui outra vez à igreja deles. E eu levei um susto de cara. Como sempre, fiz parte de uma igreja tradicional, de que as mulheres usam saias ou vestidos. Não usamos adorno, como brincos, colares, pouca maquiagem e não é algo imposto. Eu vejo mais como algo cultural e não discriminamos quem quer ir à igreja, como bem entendo. Mas claro que é falado da modéstia cristã. Na igreja que eles fazem parte, o louvor é tudo no escuro. Tem refletores como os de uma boate. Ministério de dança, os cantores pulam cantando. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu não sabia que era assim. E não me entendam errado, mas eu sou tradicional e gosto, sabe? Porque para mim louvar tem que ser calmo, tranquilo. E que me transmita a paz. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tempo desse aí, eu fui visitar uma determinada igreja, que não era a igreja onde eu cresci. Eu cresci na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, que assim como a Igreja de Maria, é uma igreja tradicional, tá? Bem tradicional. Aí, lá eu, né, visitar essa outra igreja, que não era tradicional e, enfim. Cheguei lá, sentei, né, bonitinho lá no culto. Aí começou, né, fizeram uma oração, começou as cantorias. Aí quando começou a cantoria, pá, apagaram a luz. Aí eu pensei, eita, faltou energia. Foi a primeira coisa que veio à minha mente. Só que daí quando, assim, mas foi assim, instantâneo, apagaram as luzes, acendeu tipo uma meia luz. Aí eu pensei, deve ter refletor. Tudo isso em questão de segundos. Não, não era refletor. Apagaram a luz, acendeu uma luz clarinha, que daqui a pouco aquela luz clarinha ficou azul, ficou verde, ficou roxo, ficou vermelho. Aí eu olhei assim pra cima, era umas luzes, uns jogos de luz, estilo discoteca. E aí começaram as cantorias lá na igreja, e era desse jeito, e pulando, e dançando, e rodando, e correndo, e daqui a pouco a luzinha verde, vermelha, azul, amarela, eu já tava doidinha, vesga, com tanta luz na minha cara, sabe? Daqui a pouco fumaça, minha gente, gelo seco na igreja. Assim, eu respeito, mas eu não me adequo a isso, sabe? Eu olhava para aquilo ali e eu pensava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Senhor, que raio que eu tô fazendo aqui? Aí quando eu leio isso aqui dela, eu me identifiquei. Terminou o culto, várias pessoas vieram falar com a gente, dizendo que tínhamos que conversar com o pastor. Tínhamos que ligar para ele. Eles têm um pastor como semideus. Eu já comecei a me sentir mal com toda essa insistência das pessoas. E disse a ele que não iria conversar com ninguém, porque a minha vida eu não coloco nas mãos do pastor, e sim de Deus. Nesse momento, depois do culto, fomos almoçar na casa do irmão dele. À tarde, fomos passear e ele me pediu em casamento. Ai, Nadir, foi tão lindo, porque eu não esperava. Pensava que iríamos namorar por mais uns 2 anos, só que agora, um visitando o outro, eu aceitei, claro. Agora, Nadir do céu, começam os mal-assomos. Passou os dias, a mãe dele trabalhava no apartamento abaixo. E elas... Calma, tem uns detalhes aqui que eu não vou contar porque vai identificar quem é Maria, tá? Mas trabalhava no apartamento abaixo, fazendo tal coisa junto com tal pessoa. E se elas estivessem conversando na área de serviço, escutávamos do banheiro. Um dia, meu então noivo escutou a mãe dele contando, a tia, que teve um sonho em que eu separava a família. Que no sonho eles estavam em uma roda de fogo, no caso ela, o marido e o filho mais novo. Mas o meu marido não estava. Até então ele não havia me contado nada, porque ele sabia que eu estava meio chateada com essa insistência da igreja e das perguntas que ela fazia sobre a igreja que eu sou membro. Porque na cabeça dela, a fundadora da igreja era bruxa, pois ela teve visões e sonhos. Ela estando
ela estava sendo desrespeitosa. Passou os dias e chegamos em outro sábado, mas não fomos à igreja porque o clima estava pesadíssimo e decidimos ir na tarde para a casa do irmão mais velho dele. Voltamos de lá só na segunda por causa do clima pesado. Meu marido tinha me dado uma bolsa lindíssima de presente quando estávamos na casa do irmão dele. Quando cheguei na casa dos pais dele, a primeira coisa que eu fiz foi, depois de almoçar, foi mostrar a bolsa e ela fez uma cara. Eu fiquei tipo, nossa, que coisa, porque se eu mostro alguma coisa à minha mãe, ela fica uma felicidade. Eu mandei foto da bolsa para minha mãe e ela comentou que era linda, que tinha bom gosto. São coisas pequenas que fazem a diferença, que faz alguém ficar mais próximo. Eu queria ter a mãe do meu marido como uma amiga. Mais tarde, naquele mesmo dia, chamaram todos para conversar. E então, ela contou daquele sonho do círculo de fogo. Fiquei assustada e ela disse que isso tinha sido uma revelação sobre as igrejas diferentes. Que sogra chata do cacete. Palavras minhas, tá? Que se casássemos eu tinha que ir para a igreja deles. E então o meu marido falou que não, que essa decisão não cabe a nenhum deles. Eu disse que sentia muito e que não iria sair da igreja que eu acredito ter a verdade para ir seguir uma doutrina que não acredito. Essa questão era muito pessoal para eu deixar de decidirem por mim. Ela começou a chorar. Disse que meu marido era a vergonha da família. Nessa hora, ela começou a chorar porque ele era o braço forte da família financeiramente. Sempre fez de um tudo por eles. Depois, ela pediu desculpas e nos abraçou. O pai dele não disse nada. O irmão dele disse que o importante era não sair dos caminhos de Deus. Fomos dormir, chateados com a mãe dele. Eu não gostei do que ela falou sobre ele e ele ficou magoado. Vou te contar a posição que meu marido tinha na família dele. Ele saiu assim que saiu do colégio. Conseguiu uma bolsa para fazer faculdade. Mas os pais dele disseram que ele tinha que ir trabalhar. E então ele perdeu a bolsa de estudo. Minha gente, pausa aqui. A gente já vê que o mal-assomro começa aqui. Porque filho nenhum tem obrigação de estar bancando o pai, não. Ó o dedinho. Não, o filho tem a obrigação de fazer a vida dele, porque aquele filho vai crescer, vai casar, vai ter a família dele e ele tem que se bancar e não se matar para bancar os pais, minha gente, não dá, né? Não dá. Pai e mãe que quer ter filho, tenham filho pro mundo e não, eu vou ter filho para esse filho me bancar. Isso é egoísmo. Vai vendo que vai piorar o negócio. Nesse tempo, o pai dele já tinha tomado muitas decisões erradas na vida profissional. Ele tinha um pequeno negócio de frutas e estava indo tudo bem, mas recebeu uma proposta para ir a outro estado, porque um empresário prometeu que iria montar um negócio lá também e que ele seria o chefe. Largaram tudo e foram com os 3 filhos. Esse homem nunca montou esse negócio lá. Meu marido conta que foi um tempo muito difícil e que eles só comiam arroz e banana. Quem está com esse negócio que o pai dele tinha é o tio. Ele praticamente deu e hoje está bem próspero, quando voltaram para a cidade lá. Continuando, ele largou a bolsa para trabalhar porque a mãe dele cuidava do filho menor. O pai trabalhava e meu marido também foi trabalhar. O salário dele era quase todo dado para os pais. E os pais faziam o que queriam. Ele só tirava o dinheiro da passagem do ônibus e dinheiro para lanche. Nessa empresa em que ele trabalhou, estava dando bolsas em um curso universitário. Ele aproveitou para estudar tal curso. Depois fez o estágio nessa empresa que ele está até hoje. Começou a ganhar melhor, mas continuava o dinheiro agora indo para os pais, pois ele ganhava melhor. 60% do salário do rapaz ia para os pais. Eu acho que isso explica porque o pai e a mãe estavam enchendo tanto o saco. Porque agora o rapaz casado, ele tinha que investir na vida dele. Ele não tem obrigação de bancar pai e mãe, né? Isso era meio ameaçador para o papai e para a mamãe, que estava acostumado ao filhinho pegar o salário e dar para eles, né? Teve um tempo, na pandemia, 2020, que o pai dele ficou 7 meses sem trabalho. E ele, quem sustentou todos. Comida, aluguel, passagem para ir à igreja.
nada do que ele fizesse antes. Mas antes ele ficava pelo menos com 40% do salário. Mas nesse tempo ele ficava só com as passagens mesmo. E a mãe dele dizia que ele era vergonha da família, é injusto. Não é todo filho que faz isso pela família, não. Eu acho ele um homem de coração bom, que apesar de tudo, ele fica chateado uns 2 dias e depois passa. Ele é muito do besta. Tá? A palavra é essa, besta. Depois de tudo, passou uns dias que a família dele tentou respeitar a decisão de nós de casarmos e passamos os dias até que bem. Chegou o dia da minha partida. A mãe dele chorou, dizendo que gostava de mim como filha. Confia. Meu então futuro marido chorou muito e eu também. Apesar de tudo, ele foi um príncipe comigo, muito carinhoso, atencioso, romântico. Por sermos cristãos, não houve nada de relação íntima. Só beijinhos mesmo, e cada um dormia em quarto separado. Eu voltei para a tristeza deles e infelicidade da minha mãe. Estava super ansiosa para chegar. Fez comida especial e tudo. Nadir, eu não falei muito dos meus pais, mas eles são pessoas maravilhosas, que sempre respeitaram os filhos e suas escolhas. Nos incentivaram a estudar, nos instruíram de acordo com a palavra de Deus. Não quero falar muito sobre eles porque me emociona por causa da distância. Sempre que nos falamos, eu choro. Eles estão muito felizes porque encontrei uma pessoa maravilhosa e minha mãe disse para eu não ficar triste com a distância. Decidimos nos casar em dezembro de 2022, mas como eu não consegui trabalho de jeito nenhum, mandei muitos currículos e diziam que eu era muito qualificada, outros que não tinham experiência em tal área. Você sabe que o trabalho no Brasil está muito difícil e eu tinha minhas economias. Ele viria ao Brasil em outubro, mas como decidimos casar antes, ele não pôde ir ver minha família e apenas conversaram por videochamada. Antes, eu pensava muito em morarmos no Brasil para eu ficar perto da minha família. Mas na minha cidade principal, o trabalho está muito difícil. Minha irmã é formada há 4 anos na área tal e até hoje não conseguiu trabalho. Decidimos que em fevereiro eu viajaria já com todas as minhas coisas e meus pais aprovaram. Estavam muito felizes e tristes também por não poderem ir. Essa é uma parte muito emotiva para mim. Eu viajei em fevereiro e agora começa a minha cruz. Eu queria muito casar na igreja adventista, mas a família dele não queria. Eles mudaram de bairro e tinham uma igreja adventista virando a esquina. Eu e ele começamos a ir juntos. O pastor nos chamou para conversar e perguntou se queríamos casar lá, que ele daria tudo. A igreja adventista são bem unidos. Só sentido de ajudar o próximo ou presentear um casal com uma celebração de casamento em outros aspectos. Dissemos que iríamos pensar e eu disse ao meu noivo que queria. Então, contamos à mãe dele e ela esperou eu ir para o quarto e disse para ele não contar a ninguém, principalmente a irmã dela, que é super legalista, a dona da verdade. Depois ele me contou tudo, enfim. Eu cedi e decidimos casar na outra igreja. Fomos uma sexta-feira de noite para o curso de noivos. Foi bom. O pastor perguntou de que denominação eu era. E eu disse, e ele não falou nada. Esse era filho do pastor e que era pastor também. Claro que não gostou, mas nos casou. E pagamos um valor X para casar lá. Eu nunca tinha visto isso, de pagar para o pastor casar. Nem eu, tá? Primeira vez que eu vejo isso. Mas como a denominação é diferente, as regras e costumes também são, tudo bem. Chegou o dia do casamento. Meu noivo foi me deixar no salão de beleza. E no caminho encontramos uma mocinha amiga da família, porque ele não poderia ficar comigo no salão. Passou o casamento e até que gostei. Não gostei da igreja ser toda preta e de estar de reforma. Isso me dá uma dor no coração até hoje. Porque poderíamos ter casado na igrejinha toda charmosa. Essa igreja adventista estávamos indo, era tão lindinha. Mas tudo bem. Aceitei para ficar de boas com a família toda. Meu marido sempre se posiciona e me defende de qualquer coisa que os pais dele dizem comigo. Nadir,
Nossa pior decisão foi ter casado nessa igreja, porque depois disso começou a tormenta de verdade. Tivemos que ficar 3 meses morando com os pais dele, para ver se conseguíamos juntar mais dinheiro. Eu tinha minhas economias, ele tinha a dele e ganhamos os presentes em dinheiro de alguns convidados. Ganhamos a lua de mel do dono da empresa que ele trabalha, fomos à lua de mel e foram dias de felicidade. Mal sabíamos o que estava por vir. Fia, só o fato de morar na casa de sogra já dava para ter uma ideia do inferno. Porque assim, quem casa quer casa, sabe? O bom é tu casar e morar longe de família. Se der para ir para outro planeta, melhor ainda, porque não adianta, a família sempre se mete. E tua sogra, ela tinha todos os requisitos para infernizar a vida de vocês, né? Chegamos à lua de mel em uma quarta-feira e na segunda ele voltava a trabalhar. Eu já estava triste porque os pais dele começaram a implicar com a igreja de novo. No sábado fomos à igreja e no domingo na igreja deles. Durante a semana, a mãe do meu marido tinha ido à casa da sobrinha que mora com a mãe, marido e a filha. E no sábado à tarde ela comentou que eles perguntaram por nós e disseram que logo íamos nos divorciar por não querer filhos. A menina mal tinha casado, já era para ter filhos. Minha gente, como assim? Eu fiquei num pinga-fogo de inquieta, porque não tolero esse tipo de maldade. No domingo fomos à igreja pela manhã. Chegando lá, tudo normal. Eu sentei e tenho costumes de velha, de colocar os pés na parte de baixo do banco da frente. E tu acredita que não podia? Minha gente, agora me responde, porque qual é a explicação de tu não poder colocar os pés no banco da frente? Só me explica qual o motivo disso. Meu marido não viu porque estava tudo escuro, pois a obreira viu, naquela escuridão toda, e veio chamar a atenção de um jeito tão grosseiro que eu só queria ir embora dali pela falta de delicadeza. Eles poderiam colocar um aviso dizendo que é proibido colocar os pés na parte de baixo do banco da frente. O que para mim não faz o mínimo sentido. Terminou o culto, a prima dele abraçou ele e disse que estava muito feliz por nós dois. Veio me abraçar toda amorosa. Eu não abracei. E fiz uma cara de que, sei o que andou falando de mim. O marido dela veio atrás, ser simpático, e a tia também. Eu nem cheguei perto por esses e outros comentários. No domingo à tarde, fomos ver se encontrávamos uma casa para alugar, porque eu estava sem paciência. E a falta de privacidade também. Quando chegamos, a mãe dele estava no telefone e fomos para o quarto. Ela bateu na porta e entrou. Disse que estava ao celular com a irmã. E disseram que eu não cumprimentei eles direito na igreja. E que eles tinham feito alguma coisa comigo. Eu disse, dona fulana, eles devem sofrer de amnésia. Não é possível. Mas Maria, você tem que perdoar, somos cristãos. E eles são da família. Eu não levo desaforo para casa. Porque essa não foi a primeira vez que falaram da gente. Eu disse para ela, minha senhora, eu sou cristão sim. Eu vou respeitar todos e desejar o bem sempre, mas dentro da minha casa e na minha convivência eu não os quero. Outra coisa, naquela igreja eu não piso mais e não vou ceder para agradar ninguém, porque eu já cedi para casar e agradar vocês, mas agora acabou. Eu, Maria, não vou mais porque me sinto oprimida e não quero ir a lugar que eu não me sinto bem. Ainda por cima com pessoas que ficam falando das minhas costas, porque a senhora, desde que eu cheguei aqui, tenta esconder de todos que eu faço parte da tal denominação e quer viver de aparência, porque a senhora faz parte de um ministério. Ela disse que tudo bem, que a igreja nunca foi problema. Confia. Na segunda-feira, meu esposo saiu para trabalhar e eu fiquei em casa. A mãe dele saiu para trabalhar, o pai também, o irmão foi para a escola. Quando meu marido chegou do trabalho, às 5h40, fui olhar no celular dele as mensagens da mãe, porque eu sei que ela tenta manipular os filhos, e acertei. Tinha vários áudios dela chorando, dizendo que eu não podia fazer isso, de não ir mais na igreja deles.
Com que cara ela iria olhar para as pessoas? Que vergonha estava sentindo e que tinha que aceitar a irmã dela e o resto da família em casa, porque esse é o dever como cristã, que ele era o cabeça da família e tinha que me obrigar a ir para a igreja. Ele tinha que ser homem. E ele respondeu para ela que era meu marido e não era meu dono. Que se a esposa dele não se sentia bem em um lugar, que ele não podia me obrigar. Que em relação à igreja, a minha esposa sempre deixou claro. E que eles tinham que respeitar. Que ele tinha tomado a decisão de se congregar onde sua esposa se sentisse bem. Mas que às vezes poderia visitar a igreja deles. Nadie, para que ele disse isso? O próximo áudio era um chororô tão grande que Deus tinha que fazer a obra na vida, etc. Minha gente, que sogra do cão é essa? Foram se passando os dias, o pai dele deixou de falar comigo, a mãe dele falava o necessário e eles faziam célula na quarta-feira à noite e eu participava. Vinham algumas pessoas da igreja e uma vez uma terminou a célula e a mãe dele, na frente de todos, disse assim com meu marido: fulano, manda a Maria e terminar o seu almoço. Eu não acreditei que ela disse aquilo, muito menos na frente de várias pessoas. Eu disse a ele que não tolerava alguém mandando em mim, e isso se repetiu algumas vezes. Eu, como nordestina, disse que a ele que tomasse conta do próprio almoço, porque aquilo me deu uma raiva. Ele disse à mãe dele para não se meter no nosso relacionamento, porque ela estava prejudicando a nossa relação. Então ela parou e fomos seguindo. Lembra que ela sempre foi quem supria, que ele sempre era quem supria a maior necessidade da casa? Mas quando casou, ele dava o mínimo repartido entre ele e os pais. Claro, né? Ele não era nem para dar, porque ele agora estava casado. Ele tinha que fazer a vida dele e não bancar os pais irresponsáveis dele, né? Gastamos todas as nossas economias na casa dos pais. Por quê? Meu marido ajudava no aluguel, a pagar as contas, comprar comida, mas quem disse que eles cumpriam a parte deles? O dinheiro que meu marido dava para o aluguel e os serviços, eles gastavam indo para a igreja todos os dias. Os três, e participavam de eventos. Gastamos as economias comprando comida, porque eles não compravam. E nós dois não iríamos passar fome. Comprávamos, todos comiam. E o irmão dele, adolescente, acabava com um pacote de pão de forma em 2 dias. Ele não tem controle para comer. Almoça, depois fazia o café, comia pão. Eu prestava atenção e contava para meu esposo, porque estávamos gastando nossas economias ajudando na casa, enquanto eles comiam do bom e do melhor sem ajudar. E às custas do filho, que era para estar cuidando da vida dele, né? Uma certa vez, meu marido estava terminando de se arrumar para ir ao trabalho, o pai dele estava de folga. Chamou ele e disse, gritando, que você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você não vai mais à igreja. Estou com vergonha de você, porque as pessoas perguntam por você. E eu digo que você está em casa. Vá conversar com o pastor. Sendo que estávamos indo à igreja adventista, mas a igreja adventista e nada para eles é a mesma coisa. Naquele mesmo dia, a mãe dele mandou os áudios dramáticos, dizendo que na noite passada o pai dele estava se explicando para o irmão da igreja o porquê não estávamos indo. Meu marido disse que isso não é da conta de ninguém e que não dessem explicações por ser um assunto pessoal. Nesse mesmo dia, sentamos todos para conversar e eu disse que estava muito chateada, principalmente com os áudios da mãe dele, porque na minha frente estava tudo bem. Íamos para qualquer igreja, mas no áudio do WhatsApp ela reclamava de mim. Aí o pai dele começou a falar que eu não cumprimentava ele, que eu era mal educada porque não cumprimentei a família da esposa na igreja. Aqueles maldosos, os que estavam falando dela. Eu disse que ele estava faltando com a verdade, porque eu sempre cumprimentava ele dentro de casa. Era ele que não me respondia. E em relação aos familiares, eu não vou estar abraçando e atirando gente maldosa que na minha frente é uma coisa e nas costas deseja o nosso divórcio. A mãe dele disse outra vez que não tinha problemas em relação à igreja,
Mas o seu filho era a cabeça da relação. E ele quem tem que decidir as coisas na relação. Não, a cabeça era ela. Ela era quem decidia o que o filho tem que decidir. Ai, minha gente. Eu disse que o casal tem que estar de acordo, porque eu também sou uma cabeça pensante. Eu tenho autonomia para decidir sobre o que eu acredito ou não. O meu esposo disse que ele já tinha decidido há muito tempo que ele iria para a igreja que eu fosse. No dia seguinte, a mãe dele mandou de novo uma mensagem no WhatsApp, que era um vídeo de 15 princípios para um casamento feliz. E o que é que tinha no vídeo? Dizendo que o homem era a cabeça e a mulher submissa. Faça-me o favor, né? Que cruz. Recorda que eles não estavam ajudando com a comida? Estavam pegando o dinheiro que meu marido dava para pagar o aluguel e pagavam os serviços, porque aqui é tudo incluso, em uma única folha, porque o gás é encanado. O pai dele pediu para ele imprimir a folha dos serviços que ele iria pagar. Meu marido imprimiu e entregou a ele. Tu acredita que em uma sexta-feira à tarde, meu marido tinha chegado e já tinha passado do caixa eletrônico para sacar o dinheiro da parte do aluguel e dos serviços para dar ao pai dele. Os pais dele chegaram e ele foi lá entregar o dinheiro no quarto deles. Eu só escutei o pai dele dizendo que era muito pouco e que não iria receber e que Deus iria ajudar a pagar. Que pressão psicológica do veneno é essa? Meu marido voltou para o quarto triste porque ele sempre ajudou os pais dele com muito gosto. Nunca reclamou de muitas vezes ficar sem o dinheiro. Sabe qual é o problema? Teu marido acostumou mal os pais dele, né? Os pais dele, pelo que eu percebo aqui, são pessoas inconsequentes, irresponsáveis, que não se organizam, não administram as finanças e fica se sustentando no filho, que já perceberam que é muito bonzinho. Só que agora esse filho estava casado. Esse filho tinha que bancar a si próprio, fazer a vida dele. O filho não tinha que bancar os pais, né? Então isso aí estava sendo um incômodo para os pais. Prossigamos. Sábado de manhã, eu estava fazendo café da manhã para irmos ao culto. E o pai dele estava na sala, no computador. Disse assim: fulano, me dá aquele dinheiro que eu vou pagar a conta hoje. Meu marido pegou o dinheiro e entregou. Quando ele viu que era o mesmo valor da noite passada, ele começou a gritar, feito um louco com meu esposo, dizendo que ele era um péssimo filho, que não ajuda ele em nada, que não escuta conselhos, que antes de casar ele deu conselho, e mesmo assim ele casou, que depois de casado deu conselhos e continua a mesma coisa. Meu esposo calado, porque ele tem muito respeito pelos pais e não responde. Começou a repetir que ele casou contra a vontade da família. Eu não me segurei, eu fiz igual a você, subi no cavalo branco. Decretei apocalipse, porque não era possível que ele não respeitasse a esposa do próprio filho. Do filho, que sempre ajudou em tudo. Eu falei assim, peraí, lava a boca para falar de mim. Porque tudo isso é porque eu não vou para essa igreja. E por causa do dinheiro. Dinheiro qual vocês não pagam as contas para gastar na igreja. Aí meu marido disse para ele que era verdade, que eles não reconhecem o esforço dele todos esses anos, que não aceita que eles continuem faltando respeito comigo, com ele mesmo, porque tudo já tinha sido decidido. Aí o pai dele, você largou a fé antes mesmo de casar com ela, não vai mais para a igreja. E meu esposo disse que iríamos comer para ir. O pai dele fez uma cara de nojo tão grande e continuou gritando. Chamei meu marido para ir para o quarto. Ele começou a gritar comigo. Vão bater a porta na minha cara? Tá vendo com quem você se casou? Minha gente, que luta. Com uma mulher incrédula. Detalhe, a menina era cristã igual a ele. Só a diferença é que ela era de outra denominação. Só isso. Rebelde como você. Vocês nunca vão para a frente, seus rebeldes. E eu disse, rebelde é o Senhor, que não tem Deus no coração. Porque se tivesse Deus no coração, não estava fazendo isso por causa de dinheiro. Fechei a porta do quarto para melhorar a situação. Porque a mãe dele estava quase tendo um troço. Chorando, pedindo para parar por causa dos vizinhos que eles davam estudo. E acha que parou? O pai dele ficou esbravejando na sala, dizendo que estava conversando com o filho. E eu me meti. E quem era eu?
que não era nada na família, que não era nada para ele. Meu marido saiu do quarto, foi falar com ele, e ele voltou a gritar e recitar versos bíblicos, tipo de acusação. E meu esposo disse que estava cansado de tudo isso, que estávamos perto de ir embora e que não aguentava mais ver eles me atacando de maneira sutil e que eu sofria com isso. A mãe dele disse que não era para dizer aquilo, porque quem estava nos ajudando era eles e quem deveríamos ser muito gratos. No quarto eu estava e lá continuei. Sim, eles ajudavam com o quê? Só com o quarto para vocês morarem? É isso? Eu mandei mensagem chorando para minha mãe, tão nervosa que eu estava. Contei tudo o que já tinha acontecido e meus pais me mandaram dinheiro para nos ajudar a comprar nossas coisas, porque gastamos nossas economias naquela casa, porque tudo sempre era para a igreja. Nesse mesmo sábado, eu disse ao meu marido sair e sacar mais dinheiro. Ele deu na faixa de tanto ao pai, porque a conta que ele pediu para imprimir dias antes, ele não tinha pago, porque no fim de semana anterior teve congresso na igreja e gastaram dinheiro no congresso da igreja. Teve toda aquela briga porque ele não explicou que tinha pago essa conta e meu marido deu o suficiente para pagar o que faltava da conta, por isso ele se revoltou. Enfim, eles não pagaram as contas e já estava mais que o dobro. Pagaram o mínimo. Misericórdia. Ele foi um sábado e no domingo, quando voltaram da igreja, nos chamaram para conversar. O pai dele veio me pedir perdão, que o inimigo usou ele, que me ama como filha, me pulou a ele, né? Que eu nunca quis dizer nada daquilo. Meu marido pediu perdão por nós dois. Peraí, um momento. Eu não peço perdão de nada, porque eu quem fui ofendida, para mim no máximo é uma desculpa. E disse que não acreditava muito nele, porque as pessoas usam o inimigo como desculpa do que dizem e fazem. Se o Senhor disse aquilo, é porque pensa aquilo. E pare de dizer que gosta de mim como filha, porque é mentira. Porque pai e mãe, para mim, só existe um de cada. Meus pais jamais fizeram comigo o que você fez com seu filho e comigo. Desculpa, só que não quero proximidade. Pare de usar a palavra de Deus como acusação, porque quem estava errado era o Senhor. A palavra de Deus não é acusação, e sim salvação. Eu poderia citar vários textos bíblicos para a sua atitude, mas não irei fazer porque não está de acordo com a fé que professa. O tio dele, que é irmão da mãe dele, estava terminando de construir um apartamento que iríamos alugar, mas tiveram problemas na construção. A mãe dele ligou durante a semana para o irmão e ele disse que dali a 2 fins de semana estaria tudo pronto para nos mudarmos. No sábado seguinte de noite, fomos até a casa do tio dele para ver o apartamento e estava ficando muito bonito. Estavam instalando a cozinha e o guarda-roupa. Aqui, na Colômbia, muitas casas já vêm com a cozinha completa e o guarda-roupa. Tem casa que já tem geladeira e tudo. Quanto mais coisas tiver, mais caro fica. Enfim, nos mudamos no último fim de semana, de maio. Estamos muito felizes na nossa casa. Já compramos geladeira, guarda-roupa, lavadora e tudo está indo muito bem. O tio dele e a esposa são maravilhosos. Nos ajudaram a organizar a casa, instalar as coisas. Quase todos os fins de semana fazemos uma comida juntos. Nos chamam para conversar e por eles eu tenho um sentimento de família. Eles sim, parecem ser meus sogros. E eles têm um marido com um filho. E eles têm meu marido como filho, porque já viveram todos juntos. Podemos contar com eles para qualquer coisa. Acrescentando, no dia da mudança, conversei com a mãe do meu esposo que precisava de um tempo para mim e para ele, porque tenho muita mágoa por muitas coisas que eles não nos falaram, mas fizeram. Isso precisa de tempo para curar e até hoje não nos mandamos mensagens. Meu marido fala com a mãe todos os dias, porque o pai nunca foi muito de conversar com o filho. E foi nesse dia que ela disse estar orando muito para que eu tenha um filho logo e que vai vencer a batalha. Eu expliquei a ela que eu não tenho capacidade de dedicar anos da minha vida para criar outra pessoa. Ela disse que não preciso criar, é só eu dar o filho para eles e pagar uma pensão.
Eita, sogra envenenada. Eu disse que ficaria muito triste por ela, não torcer pela nossa felicidade, porque ela prefere nos ver com filho infelizes do que sem filho e felizes. Essa conversa ao longo da história aconteceu várias vezes e isso me dá pesadelos. Eu sonho com criança morta, criança doente. Eu creio que deve ser essa conversa de filho, porque não sinto esse desejo. Outra coisa, eles têm nós dois como a ovelha negra da família. E o filho mais velho com a esposa, e os filhos são os modelos, porque eles foram para essa igreja, porque os dois decidiram casar lá. Mas os dois, longe deles, bebem álcool, porque eu já vi, e eles nem sonham. Ele já traiu a esposa 2 vezes, e a última foi em 2020. Ele iria largar a mulher com os filhos e fugir com a moça do trabalho. Só que eles chamaram para conversar e ele desistiu. Vivem em um sufoco financeiro com 2 filhos e ainda faz conta no nome do meu marido há mais de 6 anos e nunca pagou. Minha filha, mande seu marido acordar para cuspir. E não tem como vocês irem morar longe dessa família, não. Que eita família tóxica do veneno. E nós dois somos mal vistos na família, porque não vamos à mesma igreja que eles. E meu marido se arrepende até hoje de ter casado lá, porque isso nos trouxe vários problemas. A tia dele, um dia desses, ligou para esse tio dele, dono do apartamento, dizendo que eu não presto, porque não como carne de porco, não como frutos do mar, não como isso, não como aquilo, não uso brincos, não uso colar, e que usamos o pastor e o tio dele, e que usamos o pastor e o tio dele. Disse assim: minha irmã, que coisa boa, porque ela deve comer só legumes e é o mais barato que tem no mercado. Nadi, não usamos ninguém, porque pagamos o pastor, pagamos a cerimônia, e isso não é usar. Ele prestou um serviço. Esse tio do meu marido proibiu a filha e o marido da irmã de visitá-los, porque eles trataram eles muito mal e andaram falando coisas muito chatas a respeito deles. Eu sabia das consequências de casar com alguém de outra denominação, mas tenho minha consciência tranquila, porque eu nunca menti para nenhum deles sobre minha decisão de não sair da igreja que faço parte. Meus pais nunca se opuseram e há pouco tempo eu soube pelo meu marido que os pais dele, em outubro, disseram que eu não era uma boa escolha por causa da igreja. E se casarmos, ele teria que me obrigar a fazer parte da igreja deles. Entrou em um ouvido e saiu pelo outro. Estamos muito bem, só nós dois. Cozinhamos juntos. Ele durante a semana lava os pratos da janta, eu faço todo o resto. Fim de semana ele lava os pratos, arruma a casa. Enquanto eu cozinho, ele põe a roupa para lavar. Tudo nosso é dividido. Somos felizes assim. Na parte profissional, eu penso em fazer mestrado em tal área para ser professor universitário. Mas no momento, estamos no processo do meu visto e que logo vai sair. Aqui também tem muita oportunidade de trabalho para quem é fluente em português. Trabalho de telemarketing, auxiliar administrativo, atendimento em companhias aéreas. E são trabalhos bem remunerados, que podem chegar até 4 mil. Eu não tenho formação só em tal área, mas tenho em tal área e em tal área. Trabalhei como tal coisa e cheguei a mandar currículo aqui. E fui chamada super rápido, mas não pude ficar porque preciso da minha identificação daqui. E só terei depois do visto. Não me arrependo da minha decisão de morar aqui, porque encontrei um amor verdadeiro. Meus pais estão felizes também, só que a saudade aperta muitas vezes. Fazemos planos de visitá-los em outubro do próximo ano. Só deveria ter me preparado mais para aguentar os pais do meu amor. Isso vai passar com o tempo. Agora podemos ir para a igreja em paz, porque moramos bem longe deles, graças a Deus. E queria voltar a fazer parte dos ministérios. Eu sempre cantei, fui diretor de ministério. Só no momento estava tão ativa por causa da pandemia. A mãe dele sempre pede ajuda financeira. E ele ajuda. Tá bom de cortar, né? Para os pais acordarem para cuspir e se responsabilizarem pela vida deles. Por mim, tudo bem, não me interferindo na nossa vida como casal. Eles não estão bem financeiramente, porque fazem muitas dívidas. Porque sabem que tem quem pague, né, minha filha? No dia que souber que não tem quem pague, vamos acordar para cuspir. E gastam muito em eventos da igreja. Eles preferem não comer para participar, pois não querem que pensem que eles não têm condições de ir.
E lá se prega muita prosperidade, por isso eles vivem de aparência. Eles têm muita frustração, porque estão lá há 6 anos e nem eles e o filho mais velhos prosperaram, no sentido de ter uma casa própria, carro e essas coisas materiais. Eu creio na salvação em Jesus Cristo e que nunca vai me faltar nada, pois para entrar no reino de Deus não preciso de riqueza. Mas não é pecado tê-las, porque se eu me esforçar, Deus me ajudará. Mas para mim nunca será o mais importante. Uma curiosidade é que aqui não tem tanta criminalidade como tem na minha cidade. Não tem assalto, a polícia funciona, o clima é mais frio, o dia mais quente é 24, 26 graus, mas a noite sempre é por volta dos 17, 19. Aqui as pessoas saem com o celular na mão, sem medo, as praças são cheias de famílias, para mim é outra realidade. Aqui me sinto segura de sair e voltar à noite. Bom, desculpa qualquer erro, porque eu tenho familiaridade com textos tais, dou minha permissão para publicar esse vídeo e sei que para mim tudo isso é um desabafo para as mulheres estarem cientes que casar com alguém de outra denominação não é fácil. Do meu lado, em questão de religião, ninguém foi contra, mas existe o aconselhamento de não casar com alguém de outra denominação. E no meu caso, meus pais nunca disseram nada, ao contrário, eles têm um amor pelo meu marido, têm muita felicidade por ele ser um bom homem. Nós, adventistas, não somos acorrentados na igreja, podemos cantar, pregar, fazer eventos em outra denominação, porque é uma maneira de pregar a salvação também. Mas pode dar certo, e que o amor virtual é questão de sorte e providência divina. Minha gente, quase 1 hora estou aqui falando. Eu fiquei passada com a história dessa Maria. Mas que bom, graças a Deus que ela está longe dessa sogra. Eu faço votos que eles fiquem mais longe ainda. E que o marido dela acorde para cuspir e pare de bancar os pais dele. Porque ele agora é um homem casado e ele tem que bancar a própria vida. Os pais dele que arquem com a responsabilidade deles. Que arquem com a inconsequência financeira deles. Bom, Maria, obrigadaço por teres enviado tua história. Meu povo, simbora para os comentários. A gente se vê lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.